Fala meu amigo amante da tecnologia, tudo bom com você? Hoje eu vou fazer um unboxing do meu teclado novo, Corsair K60 RGB, Pro RGB. E essa é a versão low profile, que tá num desconto na Kabum agora, mas tem um motivo para isso. Fica aí até o final do vídeo para você descobrir. Esse é um teclado muito bom também. Aqui a caixinha dele, bem bonitinha. Veio com uma embalagem da Corsair aqui, escrito algumas coisas. Mantenha essa bolsa fora do alcance de bebês e crianças. Beleza. E aqui que tá o detalhe que eu falei, ó. Essa versão é a versão do teclado em inglês. Não é a versão do teclado em português. Não tem o C cedilha e a posição de algumas teclas é diferente. Não é a posição que a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas isso não é um problema tão grande, até porque hoje em dia muitos notebooks estão vindo aqui, inclusive no Brasil, com esse modelo de teclado internacional, que fica mais fácil de fabricar para o mundo inteiro um teclado só padronizado. Então, apesar disso, eu ainda decidi comprar por causa do preço. Tava muito em conta. Esse teclado aqui, pelo que eu pesquisei, no formato português brasileiro custava em torno de R$1.000 e eu paguei algo em torno de 1/3 disso. E com o Cherry MX sendo compatível, né, sendo já de fábrica com o Cherry MX, fica mais fácil. Esse é um teclado que vem com RGB, ele é todo em aço escovado aqui, com todo RGB em todas as teclas que você controla com iQ. Eu já uso o iQ porque meu gabinete é da Corsair. Eu tenho o fone de ouvido Void, vou deixar o link aí do review que eu fiz dele, que também é da Corsair, então também controlo o RGB dele pelo iQ. Então eu já sou usuário do iQ há um bom tempo, então não vou ter que instalar nada novo para mim. Então foi unir o útil ao agradável. Um teclado muito bom, um switch Cherry MX, teclado mecânico, vai ser o meu primeiro teclado mecânico, nunca tive. Até hoje eu uso um Cooler Master que é de membrana, ele é um teclado muito bom com RGB, mas é de membrana, e agora vou finalmente para um teclado mecânico aí, com um switch muito bom. Então aqui atrás ele fala algumas informações, que ele é mais baixo, por ser low profile as teclas são mais baixas naturalmente, e aqui funciona em PC, Mac e Xbox One. Com o switch Cherry MX, vamos abrir, né, parar de enrolar, vamos abrir aqui essa embalagem e ver o que tem dentro. E abrir aqui. Então aqui dentro, como vocês podem observar, tem o padrão da Corsair, vem tudo bem embaladinho, ó, bem em plástico do tamanho certo, com a fitinha embaladinho, com um manual aqui com instruções sobre o teclado. E já temos o teclado aqui. E é isso. Só tem isso aqui dentro. O teclado e aquele papel ali com as informações, com um manualzinho. Então tá aqui o teclado, ele é bem embalado, ele é bem curtinho, ele não tem muita borda. Ele é um teclado full size esse, ou seja, ele tem tanto as setas separadas do teclado normal, quanto o teclado numérico aqui também separado. Então ele é full size, tem todas as teclas. Para mim é importantíssimo, porque eu mexo muito com números, com planilhas. Então para mim era fundamental que ele tivesse o teclado numérico separado, porque para mim é bem útil. Ele tem um grande defeito, assim, que esses teclados mais caros, normalmente, o cabo é removível, né? Você tem uma entrada aqui USB-C que você pluga o cabo e pode remover quando você quiser, torna mais prático, né? Ainda mais quando a gente tem um setup com um monte de fio atrás do monitor, para você tirar o teclado de trás do computador e levar para outro lugar, dá muito mais trabalho do que se você tivesse um cabinho removível aqui, que você só tira, leva o teclado e usa outro cabo USB-C para ligar em outro computador. Mas isso aqui também não é nada muito relevante, até porque eu vou deixar esse teclado só aqui no meu computador mesmo. Então vamos tirar aqui ele da embalagem de plástico. Tudo muito bem embalado sempre, os produtos da Corsair tem embalagem muito boa. Então aqui o teclado fora da caixinha, tem uma construção bem rígida, bem construída, aqui para vocês olharem aí de perto. Ele tem estilo aço escovado. Esse, por ser um teclado com switches lineares, ele é bem silencioso, né? Vamos colocar aqui, apertar as teclas um pouquinho. É um teclado bem silencioso. Não é um teclado barulhento, não é aquele switch blue, né, azul, que você aperta e ele faz clec, 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 clec. Não, esse aqui é o switch linear, que é mais silencioso. Normalmente é preferido por gamers. E ele, por ser low profile, ele tem uma distância de acionamento bem curta, né? Ele não é muito alto nem muito longo para você apertar. Aqui atrás ele tem pezinhos aqui de um nível só. Você pode levantar, se você prefere ele levantado. Normalmente eu uso ele com os pezinhos para baixo, mas isso varia um pouco de teclado para teclado. Vamos levar para o computador, ligar
testar um pouquinho ele e aí eu dou as primeiras impressões aí pra você. Então se você tá gostando desse unboxing, não esquece já de deixar o like e se inscrever no canal. E fica comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer o teste. Vou mostrar também o RGB dele funcionando aí pra vocês. Vou mostrar aqui rapidamente o switch, ó. Vou tirar o ESC aqui rapidinho. A tecla sai fácil. Essa tecla não é de PBT, ela é de ABS. E aqui o switch. Esse é o switch Low Profile Speed. E como eu falei, não tem cedilha, né? Esse é o modelo de teclado internacional, né? Americano. E o tio fica aqui em cima, a crase e o tio. Aqui fica um assento também e não tem cedilha. Então aqui um pouco meu teclado antigo e meu teclado novo aqui. Dá pra perceber nitidamente a diferença de... Essas teclas balançavam muito, fazia muito barulho só do balançar delas. E ele era de membrana, tem RGB também. Esse aqui é Cooler Master. Mas uma coisa que eu achava um defeito gigante dele era o fato das letras não terem nenhuma pintura. Então, dependendo do ângulo que você olha de dia, você não consegue enxergar, mesmo que as luzes sejam acesas, você às vezes não consegue enxergar qual a letra que é. Por exemplo, aqui, ó, não dá para enxergar o que está escrito aqui, dependendo do ângulo. Coisa que o novo já corrige, né? Ele tem uma pintura branca aqui, ó, que fica bem nítido qual é a tecla. Dá pra ver bem melhor. Então, sai teclado antigo, entra teclado novo. Então, estamos aqui agora no computador. Como vocês podem ver aí, eu coloquei o teclado novo. Olha, bem bonito. E o barulho dele é sensacional. Pra vocês ouvirem aqui, ó. E aí, como eu falei, ele não tem cedilha. E aí, você para fazer cedilha tem que clicar aqui e no C, que é acento C. O tio também é aqui, ó, é Shift 6. E aí você bota a letra que for. Tio não, acento circunflexo aqui. O tio é aqui, Shift aqui. E ele vai também. E é isso, as primeiras impressões desse teclado são muito boas. Eu só vou ter que me adaptar a usar esse teclado aqui americano. Coisa que eu não estou adaptado agora. Na verdade, meu notebook tem esse teclado, mas é um pouco diferente, né? Porque, enfim, tem que lembrar que eu estou usando um teclado americano. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora no computador é que precisa fazer uma configuração no computador para usar essas teclas nesse formato aqui americano e conseguir fazer cedilha, acento e fazer tudo funcionar normalmente. Porque quando você pluga o teclado, ele reconhece que é um teclado americano, automaticamente o Windows coloca teclado americano mesmo. E aí não consegue fazer cedilha, não consegue fazer acento, essas coisas no teclado americano em si. Você tem que ativar o teclado internacional. E eu vou explicar para vocês aqui como é que faz. Você tem que vir aqui no menu iniciar, configurações. Então você vem aqui nas configurações do Windows. Você vem aqui em hora e idioma. E aqui você vem também em idioma ali do lado esquerdo. Aqui em idioma você vai clicar em português do Brasil. Opções, e aqui embaixo em teclados você vai clicar em adicionar um teclado e aí você procura a opção Estados Unidos Internacional, que é essa aqui. Essa opção vai permitir que você use um teclado no formato americano, mas que consiga acessar, né, as letras que estão fora do idioma americano. Se você deixar ele do jeito que ele vem configurado, que é aqui, ó, com o Windows Espaço, você consegue trocar as opções de layout de teclado. Assim que você pluga o teclado, ele já reconhece que ele é inglês e fica com essa opção aqui, ó, inglês, Estados Unidos, teclado americano, tá vendo? Teclado Estados Unidos. Essa opção não permite que você faça cedilha, que você coloque acentos como português. Você precisa vir dentro de português e colocar o teclado internacional dos Estados Unidos, que é esse modelo aqui. E aí, se você não adicionar ele aqui, ele não aparece. E aí, por acaso, eu vou colocar um teclado agora que é português brasileiro. Então, eu tenho mais de um teclado. Como é que eu faço para trocar de um para o outro? Para trocar de um para o outro, é só você vir aqui e clicar Windows, espaço, e aí você consegue trocar qual dos três você quer. Então, ali, ó, português, teclado internacional americano, português, teclado ABNT e inglês, teclado Estados Unidos. Então aqui o meu eu deixei ele primeiro aqui e aí você consegue digitar normal. Outra coisa, quando você adiciona ele depois do ABNT, ele fica embaixo. Então toda vez que você ligaria o computador, ele voltaria para o ABNT, você teria que trocar novamente o teclado. Para você não ter que fazer isso, você clica aqui, volta, vem em teclado e aqui em cima, ó, ele te dá a opção de escolher o padrão. E aí você escolhe o português Brasil, Estados Unidos Internacional, beleza?
Então, com essa configuração aqui, esse layout americano, ele consegue funcionar aí com as teclas de cedilha, né? Você consegue fazer o cedilha, colocar um acento. É só uma questão de adaptação, de apertar as teclas certas, mas ele funciona aí. Então, você consegue economizar, né? Comprando alguns teclados aqui no Brasil mais barato, por eles terem esse formato americano, e ainda assim conseguir digitar normalmente com o nosso português brasileiro. Então, precisa botar aqui o teclado internacional aqui dos Estados Unidos. E aí sim, ó, vamos lá, vou apagar tudo que tá aqui. Agora vamos lá, ó. Cedilha é acento C. Fez o cedilha, aqui ó, acento C, fez o cedilha. Crase é esse botão aqui, e o A, ele faz a crase. O til, você tem que segurar o Shift e clicar no mesmo botão da crase, e aí bota a letra que você quiser, é o til. Circunflexo, Shift 6, e a letra, ele faz o acento circunflexo. Acento agudo é o mais tranquilo, que é só clicar no acento e na letra que você quiser, e ele faz o acento. Então acaba que fica tranquilo usar esse teclado, apesar de ser internacional, né? Ser o modelo americano. E aí, às vezes você consegue economizar pegando um teclado com o layout americano e usando aqui no Brasil, porque é mais barato para eles fazerem um modelo só para o mundo inteiro. Se fizer um modelo específico para um país, naturalmente vai ficar um pouquinho mais caro. Então, vou escrever um texto aqui, ó. Vou escrever um texto em português. Ó, acabei de usar aqui Shift 6 para escrever ali o tio não é. Acabei de usar o Shift 6 para escrever o acento circunflexo na letra. Opa! Olha, outra tecla aqui relevante, a gente usa muito, as aspas, né? As aspas é Shift e acento agudo, aí você faz a aspa ali. Então Shift e acento agudo aqui vai fazer as aspas, que fica numa posição um pouquinho diferente, né? Normalmente as aspas nossas são aqui em cima e ele fica aqui. Também tem a outra tecla que muda de posição, ó. Aqui a gente tem o Z, o teclado brasileiro, essa tecla aqui, ela fica aqui em vez de ser ali. Então tem aqui também as aspas que mudam de posição. Então aqui vamos usar aspas, letra... Opa, foi a trema. Então se você colocar a aspas direto na letra, ele na verdade coloca a trema, né? Que a gente não tem a trema aqui nos números em cima do teclado, coisa que a gente tem no teclado ABNT. Então são algumas diferenças que levam tempo para se adaptar, mas a princípio dá para digitar direitinho. Vamos escrever algumas palavras com C cedilha aqui. Vamos lá, cabeça... palhaço, maçã, essa aqui é complicada porque tem um til, ó. Tem que usar Shift, crase, til. Vou botar órgão, órgão tem dois acentos, procuração, eita, a pessoa trabalha no cartório é assim mesmo. Aí já tô ficando rápido aqui, ó, rapidinho já tô pegando a manha de digitar as letras aqui. Então aí vocês viram que dá pra escrever realmente todas as palavras no português aqui, só leva um tempinho de adaptação, mas depois que adaptar, tranquilamente você consegue digitar tudo. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui antes de encerrar o vídeo é o iQ. Então eu já tenho aqui alguns dispositivos com iQ, inclusive minha placa-mãe da Asus, ela tem compatibilidade com o iQ. Eu faço a configuração do RGB por ele. Eu tenho o Void, então assim, já uso o iQ como eu falei lá no começo do vídeo. Então para mim não precisa instalar nada novo. E aqui a gente pode configurar, inclusive tecla a tecla, a cor que a gente quiser. Né, o iQ a gente tem camadas de iluminação. Eita, dá para remapear a tecla usando o iQ, ó. Eu poderia criar um C cedilha aqui mesmo e remapear no programa. Que doido. Então aqui vamos começar pelos efeitos de iluminação. A gente cria novas camadas. O iQ trabalha com camadas estilo Photoshop. Então a gente pode criar uma nova camada aqui mais para cima, pode ocultar a camada. Então tudo que você vê aqui no iQ é exatamente como o teclado tá aqui embaixo. Então aqui eu vou apagar essa camada, o teclado apagou. Eu vou então colocar uma nova camada, água. Ó, você vê aqui, tá mexendo. O teclado também tá mudando de cor aí. Espectro, ele vai mexendo aqui. Isso aqui é umas cores mais tom pastel. Pulso de cor. Enfim, tem toda a configuração que você quiser. Zona de iluminação rápida. Se você quiser clicar aqui, ó, WASD. Você pode configurar uma cor específica para o WASD. Vamos botar aqui um efeito WSD. Vamos botar uma cor estática. Aqui, WSD agora tá branco. Vamos colocar aqui vermelho, por exemplo.
Então o WSD acendeu vermelho, posso criar uma nova camada aqui. Com outra cor estática, com o teclado branco, por exemplo. Botar por baixo ali. E aí o WSD está vermelho, o resto do teclado está branco. Vamos colocar tudo menos o WSD. Dá para colocar tudo menos o WSD, por exemplo. Você pode deixar mais escuro, mais claro. Você pode mudar a opacidade aqui da cor. Então você pode trocar aqui, tá amarelo, o teclado todo amarelo com WSD vermelho. Você pode escolher tecla a tecla qual você quer. Ó, as teclas de seta amarelo, então aqui amarelo, ali vermelho. Você pode deixar do jeito que você preferir, criar vários presets e trocar de um para o outro de forma mais rápida. Então esse aqui é o efeito de iluminação. Por enquanto vou deixar a onda arco-íris, que fica mudando aqui as cores. E aí vamos ver, iluminação de hardware. Esse aqui é o padrão do teclado. Então essa configuração que você faz aqui, ela não tem camadas. Ela é uma configuração que vai ser salva dentro do teclado. Deixar a onda arco-íris, que eu gosto de onda arco-íris por padrão. Você pode inclusive mudar a direção aqui, ó. Teclado você quer. Deixar a onda arco-íris para a direita devagar. Ele vai salvar essa informação dentro do teclado, então toda vez que você tiver com o iQ fechado ou usar esse teclado em outro computador que não tenha o iQ instalado, ele vai funcionar de acordo com essa configuração aqui. Então essa informação já fica salva dentro do teclado. A gente tem aqui opções de performance, a gente pode desabilitar algumas teclas se a gente usar o Windows Lock, tá vendo? Alt Tab, Alt F4, Shift Tab, e aí a gente tem a opção de travar o teclado usando aqui FN1, né? F1, ele ativa o Windows Lock aqui, ó, e aí ele trava de acordo com essas questões aqui que você coloca nessa opção. Então você pode apertar FN F1 para travar e destravar. Se você estiver no meio de um jogo, por exemplo, e tiver com medo de apertar sem querer essas teclas, você pode ativar essa trava aqui e aí você não vai apertar. Isso é um recurso que tem em todos os teclados mais gamers assim, mas eu particularmente não acho muito útil não. A gente também tem configurações de dispositivo aqui, a gente pode verificar se tem atualização, então não tem, está na última versão. Você pode trocar a taxa de atualização do teclado aqui, tá 1000 Hz, pode mudar aqui a claridade, você pode trocar aqui o layout, se quiser um layout russo, chinês, tailandês. Que loucura. Se você trocar os keycaps, né, as teclinhas em cima, você consegue trocar esse teclado todo para outras línguas, né, para outros formatos. E tem a opção aqui de debounce, eu não sei o que significa isso, mas deve ser o tempo que leva para ele aceitar uma segunda pressão na mesma tecla, né, apertar a tecla mais de uma vez. E aqui a gente tem esse atribuições de tecla que eu achei bem interessante, que eu não sabia que tinha. Então a gente pode, por exemplo, colocar uma nova atribuição para uma tecla, pode remapear uma tecla para outra, pode mudar o idioma, olha só, tecla e marca de caixa de levar o pressionamento do teclado. Você pode configurar uma tecla para que quando você apertar ela, ele troque a língua do teclado. Você pode configurar uma tecla para remapear o mouse, para alterar o mouse. Você pode remapear as teclas do teclado mesmo aqui, ó, alterar o que é cada tecla. Então a gente tem muitas opções aqui no iQ para esse teclado que eu não fazia ideia que tinha esse monte de opções, na verdade. Você pode usar, criar sequências de tecla para você configurar sua voz em programas. Muito legal, não sabia não sabia que dava para fazer tanta coisa. Isso aqui é tipo macro, né? Então se você quiser fazer uma sequência de teclas para você apertar e algumas coisas acontecerem, bem interessante. Não sabia que dava para fazer isso. Legal. Então é isso. Aqui um pouquinho a diferença de barulho do teclado novo e o teclado antigo. Ó, o teclado antigo ele tinha umas teclas que balançavam muito, então fazia esse barulho. O teclado novo tem umas teclas muito mais firmes, né, com o switch bem firme da Cherry. Depois de alguns dias, as minhas primeiras impressões do uso desse teclado são as seguintes. Eu senti pouca falta do cedilha, dos acentos nos lugares que eu estava acostumado, mas eu senti muita falta de outras teclas que eu nem tinha percebido que eu sentiria falta. E é o que seria isso? Bom, uma coisa é que no
num pad aqui, ele tem um mais bem grandão e não tem o ponto e a vírgula. Ele só tem o ponto aqui embaixo, que eu consegui substituir pela vírgula usando o iQ, mas no brasileiro a gente não tem esse mais gigante, a gente tem um mais pequeno, né? E tem um ponto e uma vírgula aqui, então você tem as duas opções lá de cá. Outra coisa que me fez confundir muito as teclas foi esse Enter, que é desse tamanho aqui, em vez dele ser o nosso Enter brasileiro, né, que é maior assim, que você pode apertar mais em cima. Eu percebi que muitas vezes eu apertava o Enter bem aqui e tá acertando essa tecla em vez do Enter mesmo, então tô tendo que me readaptar a isso. Outra coisa, o Shift, esse Shift é tecla tripla, então são 3 teclas. Muitas vezes eu me pego indo fazer a interrogação aqui e apertando o Shift 2 vezes assim. Porque, na verdade, no teclado brasileiro, no layout brasileiro, o Shift ele vem até aqui, né? A gente segura o Shift e aperta aqui na outra tecla, sendo que aqui é um pra cá. E esse Shift aqui também é muito grande. Eu acho que o teclado brasileiro é infinitamente melhor, né? Ele é mais bem pensado, tem mais opções, ele é mais bem construído o layout. Então, de certa forma, eu recomendo que procurem um layout brasileiro, porque ele é mais bem pensado. E outra coisa que eu só descobri depois também, é que não dá para trocar os switches desse teclado de forma fácil, por 2 motivos. Primeiro motivo, low profile só troca com low profile, porque o tamanho do switch por dentro é menor. Então, para substituir esses low profile aqui, eu precisaria comprar outros switches low profile, e hoje a Cherry MX de low profile só tem linear switches, né, switches lineares, e eu queria um tátil, né, que seria um marrom. Ainda não existe dentro da linha low profile. Primeiro problema tá aí, então eu não vou trocar os switches por isso. Segunda questão, os switches aqui são soldados. Eu achei que eles fossem só encaixados, como normalmente a gente vê na internet, né, que é fácil de tirar o switch e colocar outro, mas não, os switches aqui são soldados na placa do teclado. Isso não quer dizer que você não possa remover e trocar eles, você pode sim, só que aí exige você desmontar o teclado, soltar a solda, tirar os switches, colocar o switch novo e soldar ele de novo no lugar. Então assim, é um trabalho muito maior do que simplesmente usar uma chavinha para remover o switch e colocar o switch novo no lugar. Então é isso, umas impressões um pouco mais profundas depois de uns 2 ou 3 dias usando o teclado aí. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal e te vejo no próximo vídeo. Falou, valeu, até mais!